Central111.com. Um novo jeito de ver TV. 111.com. Hoje no Foco Central, eu, Raquel Ribeiro e Lília de Paula tivemos a honra de conversar. Vamos estar conversando hoje com Nissete Bruno e Paulo Goulart. São ícones, nós somos fãs, então vocês podem entender que a gente está todo mundo meio nervoso, mas vai sair aqui a entrevista para vocês. E a gente está no hotel, no Meliá Angra, que fica em Angra dos Reis. Eles estão na fita 2009, estão com Um Homem Inesperado e a gente vai saber um pouco dessa peça, desse trabalho e saber mais da vida deles. Obrigada, um prazer estar com vocês. Um prazer para nós. Uma simpatia sempre. Impressionante isso. Nós temos, assim, várias curiosidades, várias perguntas, é claro. Nós somos artistas e nada melhor do que com pessoas experientes, né? E pessoas de sucesso. Como é que vocês construíram essa carreira? Quanto tempo vocês têm de profissão? Assim, tem um monte de perguntas. Tem um monte de perguntas. Mas eu a gente ia chega dizer lá. mesmo, quando você disse que estava satisfeita, feliz, e sentindo honrada em estar conosco, que somos atores já experientes de algum tempo de carreira, eu retribuo dizendo que o nosso prazer é enorme quando nós nos encontramos com jovens colegas. Ai, que ótimo. Eu fico até mais aliviada. Porque às vezes a gente fica com aquela impressão, ai, vão achar que saco de novo e Não. tal, e tem que perguntar, porque A gente acaba repetindo as perguntas, Um né? novo conhecimento, um novo relacionamento só estimula o nosso crescimento. Isso aí. Não é? Porque a nossa isso é bom. matéria-prima do artista é o ser humano. é verdade. Então, quando você tem a oportunidade de fazer novas relações e conhecer novas pessoas e pessoas interessadas na profissão, isso é uma alegria. Que Que Não é? bom, obrigada. Muito Que obrigada. bom. Primeira pergunta, assim. De onde saiu o Paulo Goulart? Porque o nome não é Paulo Goulart. De onde saiu o Nissete Bruno? Bruno deve ser da família, né? Que o pessoal tem. Você tem uma família de artistas. É isso que era mesmo. o Bruno. E o Paulo também, ele vai contar para vocês. Não, realmente Goulart não é meu nome verdadeiro. A gente sabe, eu vi. A gente fez o dever de casa um pouquinho, né? Mas tudo na vida tem sempre uma historinha, né? Eu tinha um tio que estudava medicina em Curitiba há muito tempo atrás e meu avô não queria que tivesse nenhuma outra coisa, nenhuma outra atividade que não fosse estudar medicina. Por si só já é um trabalho bastante difícil e bom. Mas ele já tinha uma ligação forte com o rádio. E passou a ser locutor de uma rádio lá de Curitiba. E ele que criou esse nome, Ayrton Goulart. E aí vem toda a historinha minha também. Papai foi dono de emissora de rádio no interior de São Paulo. Eu também estudando e fazendo rádio. Fui para São Paulo para fazer teste como locutor, que fui levado por um amigo desse meu tio Goulart, E você que já estava em São Paulo. Você é de São E Paulo, né? Você eu sou de Ribeirão Ribeirão. Preto, sou do interior de São Paulo. Mas então é aí que surgiu esse nome Goulart, porque ele já era Goulart, eu passei a ser Goulart, e esse Goulart ficou para a família em realidade, não É é? uma É família verdade, artística, é. né? É o nome artístico, é. E, Porque o meu nome verdadeiro é Paulo Afonso. Meu apelido era Cachoeira. cachoeira? Paulo Afonso. É, verdade. Claro. E você, a gente leu, é verdade, é químico industrial? Olha, minha cara, felizmente Seria, né? Seria. não cheguei a me formar. A Nissete me tirou antes disso. Não, porque eu sou engenheira química. É mesmo? Que saco. Química. Você sabe por que eu fui para química? Tinha um colega lá que eu morei numa outra cidade do interior de São Paulo, chamada Olímpia, e ele estudava química industrial. E esse lado de experimentar coisas, experiências, criar coisas novas, e é essa coisa embutida na vida de cada um de nós, não é? E eu sempre tive essa coisa de criar alguma coisa. Eu, muito jovenzinho, ainda estava fazendo o meu ginásio, meu Deus do céu. Todos nós somos precoces. Então, dentro dessa coisa toda, veio esse estímulo, eu não sabia o que fazer.
Jamais pensei que poderia um dia viver desse ofício, ou de locutor, ou de radioator, ou de ator, ou seja lá o que fosse nesse sentido. Então eu fui para São Paulo estudar Química Industrial. Caramba. E aí aquela coisa, meu Deus do E é céu, uma o que é coisa que eu tão- fui escolher? Mas já estava, não é? E aí, nesse meio tempo, comecei a estudar, passei para o 2º ano a duras penas, e foi aí que surgiu o rádio na minha vida. Aí eu comecei a dividir o rádio com o estudo. Tinha um colega meu também, Salton, que da vizinho Salton, que estudávamos juntos, essa coisa toda. E eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou continuar nessa vida já fazendo rádio? Aí surgiu a televisão nessa história toda, uma televisão... Quando eu fui para teatro, realmente, que eu conheci a Anicete, foi o meu deadline. Eu digo, é isso que eu quero. Mas e a família não reclamou? Papai ficou furioso. Meu Deus do céu. E a curiosa vida, né? Porque isso faz parte de uma outra geração, onde, em realidade, os diplomas tinham uma importância muito grande. Muito peso, né? Tem até Tem hoje, até hoje, não há é. dúvida. Mas o mais importante é a vocação. Não adianta você, dando essa coisa da família, dizendo, não, eu sou advogado, você também vai ser advogado. Eu sou médico, você também vai ser médico. E que, de uma certa forma, dentro da nossa geração, a gente não tinha muita escolha, não. O que é que você certeza. quer Era ser, bem é rígido, né? isto ou aquilo. Então, graças a Deus, claro que com o tempo, quer dizer, eu conheci a Anicete, namoramos, depois noivamos, 2 anos depois já estávamos casando. Você vê que foi tudo Agora, a rapidinho. Anicete é que sortuda, né? A família, a mãe já era cantora, tinha o Os pessoal... tios todos já tinham uma veia artística, Tinha veia apesar de artística, não... exatamente. de- Nenhum deles, assim, profissionais. Não. A primeira profissional da família fui eu. E mamãe se tornou profissional, atriz de teatro por minha causa. Porque eu era legal, menor né? e ela tinha que me acompanhar. Eu não podia ir sozinha para o teatro. Então, ela começou, porque ela fez medicina também. Caçuda. E porque minha avó era médica, né? E cantora, uma cantora excelente. E os irmãos dela, um engenheiro, outro arquiteto, um tocava piano e outro violino. Então, os encontros lá em casa eram saraus artísticos. Nossa, que né? beleza. Delícia, né? Mas quem começou profissionalmente fui eu. Por acaso também, nada procurado, buscado, né? É que naquela época existiam grupos muito interessados em arte, né? As rádios tinham um programa infantil na Rádio Guanabara. Eu, aos 4 anos, já ia lá para declamar. Não, é precoce mesmo. Bem precoce. Hoje em dia você vê tantas crianças talentosas, né? Mas eu Que acho- têm oportunidades, né? Naquela época, então, uma criança... Você quer ter uma historinha com 8 anos também? pois Vou contar a é. sua Depois a gente aqui. quer ouvir. A minha é sempre mais com comédia mesmo. Antigamente, as crianças eram consideradas, assim, extraordinárias, era uma vocação fantástica, era uma coisa... Mas, hoje em dia, você vê que, quando a pessoa tem vocação, né, ela surge mesmo em tenra idade, né? E foi o que aconteceu. Foi a oportunidade de ir para a rádio e da rádio. Então, estudei num colégio também, onde tinha o curso de expansão cultural. Naquela época, os colégios eram muito voltados para a cultura, né? Para a arte. né? Os Desenho, colégios tinham seus auditórios, onde eram demonstradas assim, aptidões dos alunos. Depois parou tudo, né? Tá voltando. Está voltando. E eu acho que até está sim. voltando por um requisito do próprio mercado, porque como ampliou, tudo precisa de crianças, atores, né, e atrizes. Então, e os pais também, de repente,
com a televisão, a coisa tomou um glamour, uma proporção. Todo mundo quer que o filho trabalhe na animação. Mas não é só isso, não. O mundo, a arte de viver, em realidade, é sempre dentro de um processo evolutivo. Nada é estático. Então, dentro de um processo, cada criança que nasce vem sempre com uma potencialidade maior. E é essa relação, essa transferência que a gente vai, hoje, de uma maneira extremamente, muito mais consciente, dessa relação familiar, muito mais no sentido amistoso do que num processo de uma outra época em que se cobrava muito. Hoje você procura dialogar Hoje muito. os pais são amigos, né? Nem há dúvida. E é a partir daí, dentro desse processo Esperamos que evolutivo, seja, né? Eu fiquei porque, infelizmente, não dá para a gente declarar de uma forma assim definitiva de que haja essa relação. Assim, né? Mas o que eu quero dizer, Mas, filha, é que essa era que a gente está vivendo, que é a era realmente da comunicação, Exato. tudo é muito rápido. Mas, ao mesmo tempo, você não pode ficar só na informatização, porque ela é extremamente volumosa, maravilhosa, mas você tem que dialogar. E que, no fundo, é a essência da nossa arte, que é a arte da palavra. Exatamente. Então, hoje você tem uma comunicação imensa através da televisão, que é maravilhosa, da informatização. Internet, né? Hoje tá... Mas se você não estabelece um diálogo, se você não cria essa relação, não apenas na sua forma pessoal de vida, mas no seu trabalho, na sua atividade, na relação social, em lugar de deixar, às vezes, um filho num quarto lá com o seu computador, o outro no outro quarto com o seu... E, de repente, meu Deus do céu, a coisa virtual vai... que ela é muito forte. Ela tem um apelo. Ela vai É um momento que nós estamos vivendo. Hein? Por isso a importância do teatro, que é essa arte viva que impulsiona um indivíduo a utilizar e usar sua mente de uma forma mais vivaz. E não é só isso, é o conhecimento. Exatamente. Nós estamos vivendo hoje uma época em que acabou esta coisa de um grupinho aqui, outro grupinho ali. Hoje você tem uma vida coletiva. É a verdadeira aldeia global, né? Mas nem há dúvida. Você E dentro disso, então, ou as pessoas se unem, ou esse mundinho acaba. Tem tanta coisa aí acontecendo que a gente fica com de orelhinha em pé um pouco, né? Por que este clima tão maluco que a gente está vivendo, de repente chove quando não deve chover, o mundo um pouquinho fora de prumo, tsunami, coisas dessas. É a mãe natureza avisando a gente. Alertando, Gente, né? tomem cuidado, que de Dando aquela repente... sacudida, toma atento, pessoal. Não mas dentro disso, a gente tem que olhar também com positivismo. E é por isso que a gente sempre fala sobre conhecimento. É por isso que nós temos em São Paulo um trabalho já há 5 anos que se chama Teatro nas Universidades. Levando o teatro às universidades para que as pessoas se habituem, pelo menos, ao diálogo. Após o espetáculo, tem sempre um debate. Dentro disso tudo, nós já fizemos mais de 80 universidades em São Paulo, mais de 100 mil universitários, 5 anos, não é, de trabalho. Mais de 100 mil universitários participando desse movimento. Quando nós iniciamos, havia uma pesquisa onde 62 mil jovens, 62%. 62%, é verdade. Incluindo universitários, nunca tinham ido ao teatro. Nunca. Imagina você. Quer dizer, isso vem de família, né? Verdade, né? É verdade. Porque eu sempre comento, eu digo assim, meu Deus do céu, nunca parou de existir um movimento de teatro infantil, né? Mas eu acho até que está com uma qualidade excelente. Excelente, claro, porque a coisa está começando a ser desenvolvida dentro desta visão mais ampla, né? Mas normalmente era vista como, e era realizada como pelo lazer só. Não é? Então vai no teatro infantil. Nicete fez peça infantil, quando começou. Fiz Você não imagina, a Nicete fez Branca de Neve e os Fiz, 7 Anões. Branca de Neve, fiz. A Lilia fez essas o Rapto coisas da- fiz. Agora, olha a historinha bonitinha da Nicete. Quando a Nicete foi apresentada para o Denner,
figurinista O Denner, maravilhoso. claro. E o Denis, imagina, Nissete, eu fui teu anão. É verdade. Foi. Ai, Porque meu os Deus. anõezinhos eram feitos por crianças. Que delícia! Nossa, imagina pra O que ele. ele era? Baixinho? Não, e Paulo, você ia contar uma Pois é. Ah, minha criança. História de criança. Olha a ligação, meu Deus do céu, mas não tem nada uma coisa com a outra. Era o seguinte, no meu grupo escolar, eu devia ter uns 8 anos de idade mais ou menos, tinha uma professora muito avançada para a época, da família Ricciardi. Aliás, tem um Ricciardi agora também já em televisão. E uma outra, mais avançada ainda, morava no Rio de Janeiro. Então, quando houve a festinha de fim de ano, ela chegou e queria fazer uma coisa um pouco fora do comum para uma festinha de crianças no interior, geralmente no palco do cinema, aquelas coisas todas. E aí ele inventou um quadro lá muito bonitinho, que todo mundo achou muito divertido, mas ninguém queria fazer o personagem principal. Todo mundo com vergonha. Aquela coisa, né? Você já era uma criança grande? 8 anos, não, mas- não, aquela coisa, não, então não vai sair, não vai, ai, o que vai ser, mas por que está tendo esse problema todo, meu Deus do céu? Não tem ninguém que faça bailarina. Conta pra gente essa bailarina. Eu já tô imaginando. Mas você era graúdo pra idade? Não. Era uma bailarina bonitinha que vinha com tchutchu, com tudo direitinho, com coisa na cabeça. E era assim, tinha uma música que era muito famosa na época, uma música russa, chamava Os Barqueiros de Volga, Rio Volga na Rússia. E eles, os meninos todos vestidinhos de marinheiros, com uma corda enorme, puxavam e vinham cantando. Dan, daran, dan, dan, daran, dan, jan, 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 jan. E entrava eu lá atrás de bailarina, segurando a cordinha. Eles e estavam atrás, puxando. eles puxavam o barco que era a bailarina, e ninguém queria fazer a bailarina. Foi o meu primeiro trabalho. Então. Mal sabia eu que estava começando ali minha carreira. Depois eu fiz uma mulher famosérrima, foi orquestra de senhoritas. E não sou viado. É muito engraçada essa O história. pessoal de casa viu você entrando com bailarina, o pessoal te reconheceu. Olha, você sabe, Pai e sua mãe, como é não que ligaram a mínima, porque Curioso, Bom, né? como papai também era uma pessoa que também tinha uma emissora de rádio, sempre ligado, foi rádio amador, artista. uma pessoa que também tinha esse sentido, sabe? E tinha E uma aquilo era, em besteira, realidade, né? uma apresentação onde também a homossexualidade masculina não na época era, também extremamente reservadinha. não Aquilo tinha não isso. Então lá, tinha. fulano não é muito chegada da mulher, não sei o quê. E geralmente no interior, então, eles ficaram machos pra caramba. Só quando iam para centros maiores. Aqueles... liberava. Mas de qualquer forma, o curioso nessa coisa toda é que você depois, quando começa a exercitar o seu ofício, você tem essa possibilidade de viver muitas vidas. Isso é uma delícia, né? Eu acho E bacana. isso, em realidade, nos dá uma sensação extremamente curiosa no seu aspecto de estudo, de análise e principalmente de comportamento, não é? De você procurar ser mais generoso, procurar entender muito mais os seres humanos. Essa palavra E boa. não deixar que essa coisa também suba a cabeça de eu sou excepcional, porque eu posso viver muitas vidas. Não é nada disso, é justamente o oposto, sabe? É um privilégio, ao mesmo tempo é uma responsabilidade e, paralelamente, as artes, de um modo geral, não apenas o teatro, elas estão sempre um pouquinho à frente, sempre um pouquinho na vanguarda. Como é que seria, por exemplo, como é que as pessoas vão criar alguma coisa? O que é que esse processo da criatividade, o que é que vem na cabeça
ou de um autor, ou de um músico, ou de um pintor, enfim. Você tem as artes coletivas e você tem essa arte absolutamente individual. Nós pertencemos à arte coletiva, nós atores, quem escreve não. Quem escreve fica lá no anonimato. Agora, nós passamos e eles ficam. É verdade. Claro, porque é a essência da obra. O mais importante no teatro sempre é o texto.